Está no ar, cuidando de você, mais uma oportunidade de falarmos de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Algumas pessoas encontram comigo na rua e falam, Márcio, eu não tenho tempo de assistir o Cuidando de Você. O horário que vai ao ar, de segunda a sexta, 18h30, é um horário que eu não consigo assistir. Temos uma grande audiência, mas muitas pessoas encontram comigo e falam isso. Só que, muitas vezes, não está sabendo que nós temos uma reprise agora, nas segundas, terças e quartas, a partir de 12h10, logo após o programa do Júlio Avelar. Então, mais uma oportunidade para você assistir novamente, ou para quem não tem a oportunidade de assistir à noite, pode assistir à tarde, 12h10, na TV Rio Doce. Ah, mas eu também não consigo na TV. Então você vai para o online, vai para as redes sociais, vai para o YouTube, no nosso canal da TV Rio Doce, tem lá todas as nossas entrevistas. Vai lá TV Rio Doce, procura lá playlist ou vai lá Cuidando de Você. Você vai achar várias e várias, centenas de entrevistas que estão lá à sua disposição para você absorver conhecimento na área da saúde, bem-estar e qualidade de vida. E também no nosso Facebook, sempre estamos lá. Então, não tem desculpa, tá? E eu sempre falo aqui, compartilhe as entrevistas, porque você vai ajudar a fazer aquilo que nós, da TV Rio Doce, sempre nos prestamos a fazer. É levar informação da área da saúde, que é importante, como aquele cuidado, principalmente na área do conhecimento e o conhecimento que leva à prevenção e ao tratamento em caso, né, se houver algum tipo de problema de saúde. E no programa de hoje, neste episódio, mais uma vez um tema importantíssimo, inédito aqui no programa. Já falamos muito sobre doenças que atingem, mas hoje vamos focar sobre aquilo que todos nós temos. Nós, os humanos, também os animais, é essencial para a vida, a gente sabe disso, mas é cercado de muita complexidade, nós temos que esclarecer muito. Vamos falar especificamente sobre o sangue. E, para isso, nós convidamos um especialista em sangue, hematologista, Dr. André Amaral, é o convidado de hoje, mais uma vez, aceitou o nosso convite, está aqui. Dr. André, muito obrigado por novamente estar aqui no Cuidando de Você. Eu que agradeço. Pois é, e ele, como eu disse, especialista, hematologista. Então, vamos, até por definição, né, hematologista, e quando eu sei que o hemato vem do sangue, né? Então, Sim. fala para a gente sobre essa expressão, sobre essa especialidade hematologista. Márcio, sangue é um grande órgão, porque ele é composto de muitas células que conectam todos os órgãos do nosso corpo. Ele tem uma parte líquida, em torno de 50%, que é onde tem os hormônios, o sódio, o potássio, que faz a conexão entre os órgãos, né? E tem as partes de células, que são as células de defesa, que são as células brancas, a célula vermelha, por isso que o nosso sangue é vermelho, porque ele tem dentro da célula vermelha a hemoglobina que transporta o oxigênio, ele pega o oxigênio no pulmão e entrega para todas as células do corpo, e tem as plaquetas, que é a primeira linha de defesa da gente contra sangramentos. Esse é o sangue, essa é a estrutura do sangue. Então, é esse líquido vermelho que nós conhecemos, né? Então, ele tem toda essa complexidade, várias camadas de complexidade, né? Então, por isso que nós convidamos aqui o doutor André, justamente para falarmos sobre precioso, vital, acima de tudo, né? Importante. Olha quantas funções, quanto que reúne de importância para o nosso organismo o sangue. O sangue, ele é produzido onde? Onde a gente pode falar que há a produção, a fabricação do sangue no nosso organismo? A parte líquida vem de nós mesmos, que somos feitos de 70% de líquidos. Sim. É água, é ali. A parte de células vem da medula óssea, que é um órgão líquido que está dentro dos ossos, naquela parte porosa de todos os ossos. Ali dentro tem a medula óssea e ela é responsável por produzir todas essas células que estão lá no sangue e que tem essas funções importantes para a gente. Pois é, e o sangue em si, como ele circula por todo o corpo, né? Então, uma das funções dele é justamente transporte, né? Exatamente. Levar esses nutrientes, essas substâncias por todo o corpo, né? Então, como que os hormônios produzidos nas glândulas chegam aonde eles têm que atuar? Pelo sangue, pela parte líquida do sangue. Então, os eletrólitos que mantêm o coração batendo ritmadamente pelo sangue. É ali que mantém toda essa estrutura. Então, o sangue, a parte líquida dele é a parte que conecta todos os órgãos, um conversando com o outro, um controlando e liberando o outro órgão. Por exemplo, o oxigênio que foi dito aqui, que há transporte da célula de oxigênio. É esse oxigênio que nós
inspiramos, nós jogamos no nosso pulmão, como que ele chega até o sangue e ele é transportado? Então, todas as células do nosso corpo precisam de oxigênio porque elas também respiram. Então, o oxigênio a gente puxa pelo pulmão, lá embaixo, naquelas bolsinhas que chamam os alvéolos, o sangue, na verdade, a célula vermelha do sangue, gruda o oxigênio na hemoglobina e transporta, entregando para cada uma das nossas células. Então, o nosso oxigênio ele não fica dissolvido no nosso sangue. Ele precisa da célula vermelha para pegar e para entregar para as outras células do corpo, para todas as outras células do corpo. Pois é, mas o sangue ele não é um transporte, mas não é um transporte que corre livre, leve e solto para o nosso organismo, não, para sermos didáticos, né? Ele tem as suas paradas, digamos assim, as suas estações que tem que passar por elas. Por exemplo, para ele poder fazer essa circulação, ele precisa de ser impulsionado, né? Aí entra o motor, né? Que é o coração. Exatamente. O motor, o coração, impulsiona esse líquido que está dentro das nossas artérias e veias e faz ele circular. Então, quem leva a célula vermelha até o pulmão é a circulação, que é o sistema cardiovascular que controla e que mantém. Então, é uma questão mecânica, né? O coração bate, né? Então, quando é um músculo, né? Como já foi dito aqui, quando ele se contrai, ele faz o impulsionamento do sangue. Exatamente. Né? E o contrário, né? O sangue vai e vem, o sangue vai e vem. E tem também um aspecto importante, que eu já li bastante sobre isso, né? Não sou especialista, estou com um aqui, por isso que nós o convidamos. A questão da filtragem, o sangue precisa ser filtrado, não é isso? Sim. As nossas células do corpo, que também produzem excretas, elas produzem aquelas substâncias que são produtos que não são aproveitados e são até ruins se acumular. O sangue também, é por ele que que essas substâncias chegam aos rins. E os rins é que vão fazer a filtragem e retirar essas substâncias para que sejam eliminadas. Na ausência do rim ou num rim não funcionante, essas substâncias vão ficando mais tempo no corpo e elas são ruins e começam a atrapalhar o funcionamento. Por exemplo, quando a função dos rins, por exemplo, né? O rim tem essa função de filtragem. Sim. Vai tirar essas, entre aspas, impurezas do nosso sangue. E essas impurezas são retiradas, elas são lançadas na urina? Na urina. Então, como é perfeito o corpo humano, né? Então é feita toda essa filtragem, o sangue tem todos esses componentes, né, que são inerentes a ele, são vitais, mas logicamente que tem as impurezas, toxinas e tudo mais que não fazem bem para o nosso organismo e não podem chegar a certos lugares. Então, o rim faz essa filtragem, o coração manda, pulsa, bombeia, chega até o rim, essa filtragem, o que nosso corpo não necessita do sangue, é eliminado através da urina. Então, o sangue ele vai circulando, a parte impura sai e a parte necessária volta para o corpo. Ao mesmo tempo que ele está entregando, ele está recebendo as impurezas, ele está indo para o rim entregar as impurezas para sair, ele está entregando o oxigênio que é necessário, ele está entregando os hormônios, ele está fazendo toda essa função ao mesmo tempo e o coração fazendo isso circular. E o sangue ele leva nutrientes para todo o corpo, desde o dedão do pé até a última parte do nosso corpo, que é lá no cérebro, lá no topo do cérebro, né? Então, você vê que ele não pode parar, né? Esse transporte, esse veículo não pode parar no corpo, não é? Exatamente. Na ausência, em qualquer situação, eu não estiver chegando sangue numa determinada parte do corpo, vai ocorrer a necrose, essas células vão morrer por falta de alimento e por falta de oxigênio. Então, quando há, por exemplo, você faz assim com o dedo, aqui, estou apertando, ou quando há algum acidente, alguma coisa, né, você aperta e ele fica roxo, ou fica preto, ou alguma doença, né, que ali fica enegrecido, ou a morte daquele tecido, daquele local, porque não está chegando sangue. Exatamente. Né? Então, e um exemplo bem típico é o AVC. sim. Obstruiu o vaso que leva sangue a uma determinada parte do cérebro, aquela parte do cérebro vai necrosar e morrer. É a mesma coisa. Então, a circulação tem que funcionar e ela tem que funcionar muito bem para que tudo funcione. Pois é, além dos próprios nutrientes, até a composição do sangue ela é necessária para fazer a irrigação. Né? E a gente falou que é um transporte, fazendo essa analogia, Sim. Não sei se eu posso, doutor, né, com o transporte, né? Todo transporte precisa de uma via, precisa de circular por algum lugar, aquilo que é transporte. Então, assim, as ruas, as vias,
são as veias, artérias, seriam assim? Exato, exatamente. E o fluxo de carros que estão entregando as coisas e Sim. pegando as coisas seriam os elementos do sangue. Ah, sim, são esses que você citou aqui, né? Exato. Então, quando você pega um hemograma, por exemplo, Uhum. né, o hemograma, ele especificamente é uma análise do sangue, Ele é uma análise da parte da celular, parte da celular do parte sangue. não líquida do sangue. Sim. A parte líquida, se eu quero saber uma dosagem hormonal, eu tenho que pedir aquela dosagem hormonal. O hemograma vai me falar da parte vermelha, que são as células vermelhas, da parte branca, que são os leucócitos de defesa, e das plaquetas. Então, o produto da medula óssea, que são as células que estão no hemograma. Então, ali, através do hemograma, consegue saber como é que está essa situação celular, né, Exato. em relação ao sangue. Né? E como a gente falou de vias aqui, eu gostaria de falar um pouquinho sobre elas. Né? Então, tem as veias, tem as artérias. Então, qual é a diferença de cada um? A gente sabe que cada um tem um calibre, né? Um tamanho diferente da outra. Por que essa diferenciação? A artéria é o que leva sangue aos órgãos. Então, todo órgão tem uma grande artéria e uma grande veia. Então, aquilo que leva sangue aos órgãos é a artéria, que está diretamente conectada para o coração. Então, é aquilo que pulsa. Aquela parte do corpo em que você encostou e está pulsando, ali embaixo tem uma artéria. As veias tiram o sangue do órgão. Então, o sangue entra pela artéria e sai pelas veias, que também chegam ao coração, mas ele não pulsa. Quem pulsa é a artéria. Então, a artéria é o que pulsa, veia não pulsa. Veia é mole, se você apertar ela se enche, mas ela se esvazia fácil. Por isso, Então, quando, né, a medição, né, a checagem dos sinais vitais, quando você põe o dedo aqui, né, aqui na região, né, femoral, se não me engano, exato. né, para você sentir essa pulsação, então é uma... A gente está querendo saber se o corpo, os órgãos, a cabeça, as pernas, e entendendo o sistema cardiovascular, se está ok, se o coração está funcionando e bombeando. Estamos aqui com o especialista, o hematologista André Amaral, que está nos ajudando a entender um pouco mais sobre esse importante elemento que é o sangue. Né? E no blog anterior falamos, né, fazendo uma analogia, que ele é um transporte, ele é rico em vários tipos de elementos, células principalmente, transporta oxigênio, nutrientes, ele é formado por vários tipos de substâncias, né? E ele é bombeado pelo coração, que o faz circular, filtrado pelos rins, e agora a gente caminha um pouco mais no entendimento sobre o sangue, né? Já que nós buscamos entender, por exemplo, um dado médio em relação à quantidade de sangue que há dentro de um corpo humano? Sim, quanto maior ou quanto menor, menos sangue, mas em média, no indivíduo médio de 1,70 a 1,75 de altura, a gente tem mais ou menos uns 5 litros de sangue. 5 litros de sangue. Essa é a quantidade necessária, né, em média, para que tudo transcorra da forma correta em relação ao sangue, a quantidade, né, logicamente. Né? Então, nós temos um indivíduo, por exemplo, saudável com a produção correta da quantidade de sangue. Quando há uma perda dessa produção, que diminui a quantidade, aí tem vários fatores que fazem essa perda, né? Que tipo de problema que pode acontecer? Depois a gente vai entrar no aspecto do que acontece para a pessoa perder o sangue. Do ponto de vista hematológico, se eu perco hemácias, eu diminuo a capacidade de transporte de oxigênio, eu vou ter fadiga. Se eu diminuo as células brancas substancialmente, eu vou ter infecções, porque são células de defesa. E se eu diminuo as plaquetas, eu vou ter sangramentos. Dependendo do volume, por exemplo, no caso uma hemorragia, em que eu estou perdendo muito sangue, nesse momento eu posso ter uma falência dos órgãos inteiros. A gente já falou no último bloco que o sangue conecta tudo. Se eu perco essa conexão, eu começo a ter uma falência múltipla de órgãos. Então, se é uma perda, né, logicamente que agora vamos falar sobre as perdas, ela pode ser uma perda gradual, né, por diversos tipos de doenças, né, como pode ser uma perda, digamos, aguda, né, ali que acontece. Exatamente. Né? Por exemplo, as perdas graduais, o que pode levar a pessoa a ter uma perda realmente, tanto na quantidade quanto nos componentes do sangue? Então, do ponto de vista hematológico, existem as perdas crônicas e agudas. As crônicas geralmente são doenças da medula óssea,
em que eu vou diminuir, a diminuição, eu diminuo uma ou mais de umas células e depende da intensidade eu começo a ter problema. E as perdas agudas são geralmente hemorragias, acidentes, traumas, cortes, essas coisas. Então, quando há essa perda de sangue, você já disse que o impacto é imediato, muitas das vezes, no corpo, por exemplo, as perdas agudas, um acidente, um trauma, é um sangramento em grande quantidade, né? O corpo imediatamente já reage a essa perda, né? Vamos agora a uma perda aguda, por exemplo. Um acidente, que houve um corte, um sangramento muito extenso, né? O corpo imediatamente já reage, não é Exato. isso? Então, inicialmente, a primeira coisa é o coração começa a bater mais rápido, para aquele sangue que ainda está dentro dos vasos circule e continue entregando o oxigênio, que nesse momento é a situação mais importante, continuar entregando oxigênio para as células e manter o paciente acordado, que o cérebro continue recebendo sangue, para que ele possa se movimentar e resolver o problema, correr atrás da solução daquela situação de perda de sangue. Ou seja, o coração entende que não pode faltar sangue, principalmente do cérebro. O cérebro sabe também que não pode faltar sangue para ele continuar ativo. Então ele manda o recado, coração, bate mais forte, aí manda mais sangue, porque está Exatamente. faltando aqui, está começando a faltar aqui. Né? E nesse momento começa a mandar os sinais. São os sinais, obviamente, que ali já está havendo a necessidade da reposição. Exato. Né? E no intervalo, você disse uma frase aqui muito interessante e ela deve ser aqui bem entendida por todo mundo, né? O sangue ele é totalmente natural e impossível de ser feito artificialmente. Então, quando há a perda do sangue, ele tem que ser reposto, mas do próprio ser humano que produz o sangue. Não existe sangue artificial até hoje. Não existe a produção artificial do sangue. Então, eu só consigo fornecer essa questão das células vermelhas do sangue para outra pessoa através da doação de sangue. Pois é, e aí a gente chega nessa questão tão importante que é a doação de sangue. Claro que existem situações agudas, vamos chegar a ela, que são os traumas, as perdas, mas questões de pessoas que necessitam de doação de sangue por questões, digamos, do próprio organismo, né? Pessoas, por exemplo, que têm hemofilia, né? Que é uma doença que a pessoa sempre precisa estar repondo aquele sangue. Então, por isso que é importante, né, a reposição dos bancos de sangue. E o banco de sangue, o nome, né, ele é muito importante esse nome, banco de sangue. No banco de sangue, ele tem que ter ali todos os tipos de sangue. Então, a gente chega na tipagem sanguínea. Você disse no primeiro bloco que o sangue é composto por vários tipos de elementos, vários tipos de substâncias. Quando a gente fala de tipo sanguíneo, a gente está falando de quê especificamente? Então, como eu falei para você que uma das funções mais importantes do sangue é o transporte de oxigênio, e quem faz isso são as células vermelhas, na superfície das células vermelhas a gente tem várias substâncias, que a gente chama de grupos sanguíneos. Tá? Então a gente precisa entender que tem vários grupos sanguíneos, mais de 50 grupos sanguíneos, mas a gente tem dois muito importantes que a gente, no momento inicial, tem que obedecer, que é o ABO e o RH. São proteínas na superfície da célula vermelha. Então, precisa ser tipado o paciente, se ele é A, se ele é O, se ele é AB, para que o paciente receba o sangue que seja compatível a ele. Então, o exame, por exemplo, é um exame de sangue, né? É uma tipagem sanguínea que é feita no banco de sangue em cada transfusão que lhe é solicitada. Então, não importa se o paciente é cliente do banco de sangue por uma doença, por exemplo, como anemia falciforme, toda vez que for solicitado um sangue, o sangue dele é tipado, com o intuito da gente não ter problemas de compatibilização. Então, a tipagem sanguínea do paciente é feita na hora pelo banco de sangue. É ela que vai definir essa tipagem. E daí a importância, né, de todas as pessoas conhecer o tipo de sangue, né? Porque hoje, se você sair em qualquer lugar aí e pergunta, você que está nos acompanhando agora, qual é o seu tipo sanguíneo, você sabe? Muita gente, eu garanto que a maioria está dizendo, eu não sei, não me lembro. Então, mas é importante saber, é importante. Você sabe, Pablo, o nosso master aqui, não sabe? Josias, você sabe o seu tipo sanguíneo? Sabe, né? Então aqui, ó, já tem meio a meio. Eu não me lembro do meu, para ser sincero. Então, mas é muito importante, né, doutor? Sim. Em algumas situações, a gente precisa, acidentes, por exemplo, precisa transfundir muito rapidamente. Então, essa informação ajuda na seleção da bolsa, apesar de que o sangue O negativo está aí, como doador universal,
Então, mas às vezes a gente não tem a quantidade e uma informação dessa vem ajudar. Então, o O negativo é o doador universal, ou seja, todas as pessoas podem receber o O negativo. Exato. E de imediato que chega, por exemplo, um trauma, um acidentado, uma pessoa que tem um ferimento, um sangramento de grande quantidade e precisa de reposição de sangue. De imediato, claro que é feita a tipagem sanguínea, Claro. mas de imediato ele tem que receber esse sangue. Se ele chegar no hospital com risco de vida e a transfusão for considerada aquilo que naquele momento vai tirar ele daquele risco e não tiver tempo de fazer uma tipagem sanguínea, que demora em torno de todas as provas mais ou menos 1 hora, o sangue O negativo nesse momento, como ele é o doador universal. O sangue do O negativo pode ser usado em qualquer pessoa de outros tipos sanguíneos, mas o O negativo só pode receber de outro O negativo. Então, tem essa situação Né? que tem a ver com o manejo do estoque, né? Se a gente usar todos os O negativos, que são raros, O negativo é mais ou menos só 9% da população. Então, não é frequente, numa doação do dia, ter muito O negativo. Qual que é o mais demandado nos bancos de sangue? O mais demandado é o O positivo, que é o mais... Na verdade, o mais demandado é o que é mais frequente na população, porque é a chance do paciente no hospital ser o mais frequente da população. Então, o O positivo é o mais frequente de uso o O positivo é o mais frequente e o O negativo, ele é o coringa. Então, ele é muito importante. Tem menos pacientes O negativo, mas ele é o coringa. Mas, por exemplo, a oferta de doação, por exemplo, né, os estoques dos bancos de sangue, a gente sempre sabe que estão deficitários, baixos, né? Mas do O negativo... Do O positivo, que é o mais frequente, do O negativo principalmente, o negativo é 9% da população. Então, você sempre vai ter uma geladeira carente de O negativo. E pelo uso, o A positivo também é carente, porque sai muito. A maior parte dos pacientes que vão chegar no hospital, eles vão ser A positivo porque a população é A positivo. Então, sai muito. Agora, um paciente que tem os outros grupos sanguíneos, eles têm menos saída. É difícil faltar o sangue deles na geladeira. É bem difícil. Mas o A positivo, o O positivo e o O negativo, esses são cruciais. Então, por isso que a gente reforça nesse encerramento de programa aqui a importância, porque os bancos de sangue nunca estão transbordando como os bancos de dinheiro, não é? Não. Sempre em carência. Se a população, 3% da população, de uma população que forneça sangue para um banco de sangue doasse, a gente não teria problema de falta de sangue, mas a gente não tem essa população. Pois é, e a gente sabe que para ser doador tem vários tipos de situações que tem que ser levadas em conta, né? Mas a gente sabe que se houvesse uma concentração maior e uma participação maior do cidadão, é uma questão de cidadania mesmo e de amor ao próximo, né? De doar sangue, certamente não teríamos tantos problemas. Passamos agora pelo Carnaval, como foram feitos alertas em relação aos bancos de sangue. No Carnaval, né, é sempre a baixa, e datas, né, comemorativas acima de tudo, feriados, há muitos acidentes e outras situações em que demanda muito sangue. Então, o doutor André está aqui, a gente vai em breve falar sobre doação de sangue especificamente, né, aqui no nosso programa, mas hoje nós procuramos conhecer um pouco mais sobre o sangue. E você entendeu por que ele é importante para todos nós, por que ele é vital, literalmente, sem ele nós morremos, com a ausência a gente pode ter doenças sérias e até morrer. Então, por isso você deve se atentar quão importante é doar. Procure conhecer um pouco mais o banco de sangue, procure saber informações se você pode ser um doador. Se você se enquadrar, você for um doador, que pode ser, vá e faça esse trabalho. Doutor, eu já deixo aqui um convite aberto para voltar ao nosso programa, para a gente falar especificamente sobre banco de sangue, sobre doação de sangue, sobre tipos sanguíneos. O nosso programa ele fluiu muito, mas hoje a importância é a gente entender, né, como funciona, como que é importante, de que é formado o nosso tão precioso sangue. À sua disposição, Márcio. Doutor André Amaral, nosso convidado de hoje no programa Cuidando de Você. Não deu para assistir? Vá lá no YouTube que você vai acompanhar através do nosso link. Muito obrigado e até o próximo Cuidando de Você.